Quem nunca reparou naqueles números na traseira dos caminhões e ônibus, tipo Euro 5, Euro 6? Pois é, aquilo ali não é só um adesivo não. Cada número desses conta uma história. Uma história bem fascinante de evolução da tecnologia para a gente ter um ar mais limpo. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Fica a pergunta, né? O que Euro 6 significa na prática? Tanto para o veículo quanto para o ar que todo mundo respira. A gente vai entender o que cada uma dessas etapas representa e como elas foram transformando a tecnologia dos motores e, claro, o nosso meio ambiente. Olha, o princípio por trás de tudo isso é bem direto. A poluição virou uma preocupação global, então começaram a surgir regras cada vez mais rígidas. E isso forçou a indústria a entrar numa verdadeira corrida tecnológica. O prêmio dessa corrida? Um ar mais puro para todo mundo. E aqui está a linha do tempo dessa história. No Brasil, essas normas são parte do Proconv. O Euro 5, que a gente chama de P7, chegou em 2012 e já foi uma mudança enorme. Mais recentemente, em 2022, veio o Euro 6, o P8, que elevou o padrão para um outro nível. Mas para a gente entender o tamanho do avanço, a gente precisa de um ponto de partida. E esse ponto de partida é a norma Euro 3. Essa era a realidade dos veículos pesados aqui no Brasil antes de 2012. Na era do Euro 3, as regras do jogo eram bem mais tranquilas. Os limites de poluição eram mais flexíveis e a tecnologia de controle era muito mais simples. Era o começo de tudo, uma base, mas uma base que ainda permitia um nível de poluição que hoje seria considerado bem alto. E então, em 2012, veio a primeira grande revolução. A chegada do Euro 5, o nosso Proconv P7, mudou completamente as regras para a indústria de veículos pesados. Foi um verdadeiro divisor de águas. O Euro 5 chegou exigindo uma redução drástica em dois grandes vilões da poluição: os óxidos de nitrogênio, o famoso NOx, e o material particulado, que é aquela fumaça preta que a gente via muito. Para combater isso, novas tecnologias se tornaram obrigatórias, como os filtros de partículas e o sistema EGR. Esse sistema de recirculação de gases de escape basicamente pega parte do gás do escapamento e joga de volta no motor para diminuir a temperatura da queima e, com isso, reduzir as emissões. Bem engenhoso. E essa evolução toda nos leva direto para os dias de hoje. O Euro 6, ou Proconv P8, é o que existe de mais avançado no controle de emissões. É a fronteira da tecnologia que temos agora. Para conseguir cumprir as metas super rigorosas do Euro 6, um novo elemento entrou em cena, o Arla 32. Lá fora ele é conhecido como AdBlue. E atenção, ele não é combustível nem aditivo, tá? É um reagente químico que tem uma única missão: limpar os gases do escapamento antes que eles saiam para a atmosfera. Então, como é que essa mágica acontece? O sistema, que se chama SCR, funciona como se fosse uma pequena usina de tratamento químico dentro do caminhão. O Arla 32 é pulverizado nos gases quentes do escapamento. Aí, dentro de um catalisador, acontece uma reação que transforma a poluição, o NOx, em coisas totalmente inofensivas, que são o nitrogênio e a água, componentes que já fazem parte do ar que a gente respira. Quando a gente coloca tudo lado a lado, a progressão fica muito clara. Saímos de controles bem básicos no motor do Euro 3, passamos para sistemas bem mais sofisticados no Euro 5 e chegamos numa tecnologia super complexa com o Euro 6, que precisa até de um monitoramento das emissões em tempo real. O salto foi gigantesco. E o resultado de tudo isso é simplesmente impressionante. O impacto na redução de um dos poluentes mais perigosos, os óxidos de nitrogênio, é brutal. A queda do Euro 3 para o Euro 6 é uma prova de que essa tecnologia não só funciona, como traz um benefício real e direto para a qualidade do ar. Então, no final dessa jornada toda, o que a gente pode concluir? Bom, chegamos num ponto bem interessante. Um equilíbrio entre o benefício para o meio ambiente e o desafio que a tecnologia nos impõe. E essa é a grande troca, no fim das contas. O ganho é um ar muito, mas muito mais limpo, o que é fundamental para a saúde de todo mundo e para o planeta. A contrapartida é que os veículos viraram máquinas incrivelmente complexas. Isso quer dizer que a manutenção ficou mais especializada, os custos de reparo podem ser mais altos, e tudo isso exige uma nova geração de profissionais e de ferramentas. Essa evolução toda, do Euro 3 até o Euro 6, mostra uma capacidade de inovação impressionante para responder a um desafio ambiental. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Agora que os motores a combustão estão cada vez mais limpos, qual vai ser o próximo grande salto tecnológico? E mais importante, o que ele vai exigir da indústria e de toda a sociedade?